Já ouviu falar em uma tradição secular, onde meninas de 4 e 8 anos são submetidas ao alongamento dos lábios vaginais, pensando em dar prazer aos futuros maridos? E sobre lobolo, já ouviu falar? E se eu te contar que essa é outra tradição onde meninas são trocadas por vacas e dinheiro, e que garante à família do marido uma segunda esposa caso a primeira venha a falecer? Ficou curioso? Então espera só saber que existe até um aplicativo que calcula quantas cabeças de gado a futura esposa vale, e que um pedido de divórcio depois desse ritual pode até levar à morte. Isso e muito mais vocês vão descobrir no vídeo de hoje. E o nosso destino? Moçambique. Moçambique, oficialmente designado como República de Moçambique, é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico e que faz fronteira com a Tanzânia, Malawi e Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Sua história remonta a tempos bastante antigos e tradicionalmente habitado por diversos povos africanos, como os Bantus, cujas atividades incluíam a pesca e a caça. A presença estrangeira teve início com o navegador português Vasco da Gama, que explorou o litoral moçambicano, culminando na anexação do território por Portugal. O domínio português perdurou por cerca de 4 séculos, caracterizado pela intensa exploração de recursos naturais e mão de obra, contribuindo para o aumento da desigualdade social, uma marca que persiste na sociedade moçambicana até hoje. Mas a resistência à dominação colonial cresceu ao longo do tempo, com vários movimentos de independência começando a surgir. O Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, foi formado em 1962, liderando a luta armada contra o domínio português, que culminou com a independência de Moçambique em 25 de junho de 1975. Inclusive, esse período reflete na bandeira nacional da nação. O país é o único a ter uma arma moderna na bandeira. Uma AK-47 aparece cruzada com uma enxada. O símbolo nacional foi instituído em 1983 e a arma relembra a luta armada que defendeu o país contra o colonialismo. A independência trouxe consigo uma série de desafios e a nação enfrentou a necessidade de reconstrução pós-guerra, a consolidação de uma identidade nacional e a superação de divisões étnicas e culturais criadas durante o período colonial. Após a independência e com a saída brusca do aparato português, o país começou a passar por sérias dificuldades, principalmente financeiras. Contudo, a alegria da independência foi rapidamente ofuscada pela sombra da Guerra Civil. Grupos descontentes, liderados pela oposição, resistiram ao novo governo. Tensões étnicas e regionais se tornaram combustíveis para o conflito e interesses externos exacerbaram a situação, transformando o Moçambique em um campo de batalha que só terminou com a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. Com o término do conflito, Moçambique experimentou certa estabilidade política e econômica, especialmente nos últimos 30 anos. No entanto, o país ainda é considerado um dos mais pobres do mundo e enfrenta desafios políticos e socioeconômicos, com cerca de 70% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A população do país é de mais de 20 milhões de habitantes e apenas 3% é de pessoas com mais de 60 anos. Aliás, a expectativa de vida é de apenas 50 anos. O analfabetismo chega a 60% e, além disso, há um preocupante cenário de HIV, com estimativas indicando que nos anos 2000, mais de 12% da população adulta estava infectada, chegando a atingir 25% em algumas regiões. Mas apesar dos pesares, esse país é incrível e, embora longe da maioria dos mapas de visitantes,
tem muito a oferecer àqueles que se aventuram por aqui. Longas praias com dunas, palmeiras frescas, águas azul turquesas abundantes em cardumes de peixes coloridos e corais bem preservados. Inhambane, conhecida como a Terra de Boa Gente por Vasco da Gama, é um exemplo notável. A hospitalidade, os sorrisos e o interesse genuíno dos moradores locais tornam a experiência em Moçambique verdadeiramente especial. Ao explorar pontos turísticos como o Mercado Central, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e o bairro histórico, além de fazer uma caminhada no porto e desfrutar de uma água de coco, você será recebido com sorrisos calorosos por onde passar. A Praia do Tofo é outro lugar imperdível, sendo um dos destinos mais conhecidos para quem busca sol, surf e kitesurf. No entanto, o destaque absoluto vai para o mergulho. Esta área é perfeita para avistar baleias jubarte, raias-manta, também conhecidas como arraias-jamanta, e tubarões-baleia. A presença constante de golfinhos neste lugar é mágico e simplesmente incomparável. Mas Moçambique não é só praia, e o Parque Gorongosa é um testemunho disso. Após ser gravemente afetado pela devastação durante a Guerra Civil, especialmente devido à caça descontrolada, o Parque Nacional da Gorongosa emergiu como uma das histórias de sucesso mais impressionantes na restauração e reabilitação da vida selvagem. A experiência no parque oferece uma biodiversidade única, apresentando falésias, cascatas, savanas, acácias e uma variedade de espécies, incluindo elefantes, leões, búfalos, zebras, hipopótamos e crocodilos. Por fim, não podemos esquecer da Ilha de Moçambique. Esta pequena ilha na província de Nampula, que deu nome ao país e foi sua primeira capital, é rica em memórias e história. Apesar de suas dimensões reduzidas, a ilha abriga construções que contam a história do país, sendo reconhecida pela Unesco nos anos 90 como Patrimônio Mundial da Humanidade. Sem dúvida, é um dos destinos turísticos mais apreciados desta nação, seja pela beleza ou cultura. Aliás, a ilha, assim como o país, é todo cultural. Para as mulheres, o traje típico da ilha é composto por um quimal, um tipo de traje do vestuário tradicional cobrindo o tronco até a cintura, que é complementado por 3 a 5 capulanas amarradas à cintura. A capulana refere-se ao tecido colorido e estampado utilizado, e o motivo para tantas camadas é ampliar o volume do bumbum das mulheres, destacando a curvatura da cintura e realçando as ancas. Essa tradição é tão valorizada que a riqueza feminina muitas vezes é medida pela quantidade desses tecidos que possuem e preservam, acumulando dezenas ou até centenas deles. Mas, já que falamos em tradições e cultura, não nos esqueçamos do miciro, uma espécie de máscara de beleza. Na costa e ilhas da região norte de Moçambique, é comum depararmos-nos com mulheres com a face coberta por uma máscara branca natural, extraída da planta do mesmo nome. O propósito do seu uso parece ter evoluído com o tempo. Hoje disse que o muciro serve só para embelezar a pele, mas, segundo a tradição, no passado o uso das máscaras implicava outros significados mais subliminares relacionados com o estado civil das mulheres. Entre os diversos rituais ainda praticados no país, destaca-se o matuna. Esse ritual, na verdade, é uma prática secular amplamente difundida entre as comunidades, integrando a uma série de práticas voltadas para a preparação das meninas para a função sexual, e está ligado à preocupação de proporcionar maior satisfação ao futuro esposo. Através do matuna, meninas ainda muito jovens, entre 4 e 8 anos, são submetidas ao alongamento dos lábios vaginais.
Os lábios são massageados e esticados de cima para baixo com as pontas do polegar e indicador de cada mão, e quem não o faz não é considerada mulher. O processo de alongamento pode durar vários meses, até atingir um tamanho de 3 a 4 centímetros, considerado o ideal. A madrinha que acompanha o alongamento dos lábios da menina é quem define quando esse processo deve ser considerado terminado, à medida em que ela vai observando atenciosamente a sua evolução. E já que falamos de tradições controversas, precisamos falar do lobolo. Segundo essa tradição, a família da noiva recebe dinheiro pela perda que representa o seu casamento e a ida para outra casa. A cerimônia do lobolo consiste numa oferenda de bens em forma de gado, dinheiro, roupas e alimentos, entre outros, à família clã da noiva. Após a aceitação e recepção destes bens por parte da sua família, a noiva passa a pertencer à família clã do noivo. A união é mais ou menos assim. O noivo apresenta-se ou a menina apresenta seu noivo, seu namorado, com intermediários, e este mais tarde manifesta mesmo o desejo de viver com ela e pede as condições para formalizar a sua situação marital. Estando disposto a lobolar a menina, trata-se de organizar todas as dádivas que consistem em vestuários para o pai da noiva, sua mãe, suas tias materna e paterna, seus avós maternos e paternos, 5 litros de vinho, tabaco, algumas bebidas tradicionais e um valor acordado. Há famílias que, com a pobreza e economia do mercado, querem compensar as despesas feitas para o crescimento, saúde e educação da menina, já que, uma vez formada, vai trabalhar e render para a família do seu marido. Mas o melhor, ou pior, dependendo do contexto, vem após a cerimônia ser realizada. No dia seguinte, o pai e alguns membros da comunidade dirigem-se aos adivinhos logo cedo para consultar sobre a satisfação de seus antepassados e assegurar que o dinheiro recebido não seja associado a tentações ou influências malignas. Dizem que em algumas ocasiões é possível receber dinheiro impregnado com energias negativas. O adivinho habilidoso identificará tais situações e fornecerá orientações sobre as medidas a serem tomadas. Esta cerimônia tradicional africana é amplamente praticada em quase toda a região sul do Saara. Em Moçambique, que possui 3 distintas regiões culturais, norte do Zambeze, sul do Save e os 2 rios. Mas, independentemente da região, o ritual desempenha diversas funções, incluindo a união dos antepassados das 2 famílias, da noiva e do noivo, a invocação de bênçãos dos antepassados para o novo lar e, principalmente, a garantia da fertilidade da noiva. Além disso, também confere à noiva o direito de permanecer na casa do marido para cuidar dos filhos e, em caso de falecimento dele, possibilita que ela continue a ter filhos com o irmão do marido. Em situações em que a esposa morre jovem, especialmente se deixar filhos menores, a família dela pode oferecer ao genro uma menina para cuidar dos sobrinhos, que passarão a ser seus filhos, e ela ocupará o lugar de sua falecida irmã no lar. O dote oferecido serve de fundo comunitário para aquela família, clã, e de certa forma também de seguro, pois para anular a união seria necessário a devolução do dote, o que poderia pôr em causa toda a economia local. Como pode afetar a economia? Simples, eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos em Omoini, província de Inhambane, um homem matou a sua própria irmã e acabou sendo mandado para a prisão. E o motivo do assassinato foi porque a irmã queria pedir o divórcio, o que obrigava a sua família a devolver o dote ao seu esposo. O seu irmão, por sua vez, já tinha usado grande parte do dote para lobolar a sua esposa, então teria ele também de se divorciar para devolver os bens. Ou seja, a dissolução de uma união criava a dissolução de outras uniões em forma de cadeia, destruindo por completo a harmonia naquela sociedade. A situação levou o irmão à beira do desespero e terminou de forma trágica.
Hoje em dia, o lobolo, assim como outros rituais, passou por alterações em sua forma e conteúdo. No entanto, ainda mantém seu valor social. Surpreendentemente, o lobolo entrou na era das novas tecnologias. E até mesmo um aplicativo foi desenvolvido para facilitar o processo. Essa aplicação calcula o dote que deve ser pago por uma mulher, considerando atributos como idade, peso, altura, autoavaliação de beleza, nível de escolaridade e histórico conjugal. Por exemplo, uma mulher de 25 anos, empregada, pesando 55 quilos, com 1,65 m de altura, autoavaliada como bonita, ensino médio completo e com filhos, teria um dote avaliado em $500 e nenhuma vaca. Por outro lado, uma mulher semelhante, mas com um nível de escolaridade mais elevado, sem filhos e sem histórico de casamento, poderia receber um dote de $4.000 e 5 vacas, de acordo com os cálculos do aplicativo. Essa modernização reflete a adaptação das tradições culturais ao contexto contemporâneo. Inacreditável, eu sei, mas é real. Mas e você? Já conhecia esse país? O que achou dessas tradições? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!